Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Primeiramente, muito obrigado. Em um dos últimos vídeos aí eu pedi para todo mundo se inscrever, né, e me ajudar a chegar aos 300 mil inscritos. E as inscrições no canal subiram bastante, tá? Ainda estamos longe dos 300 mil, mas eu sei que logo a gente chega lá. Muito obrigado a quem chegou por aqui agora, se inscreveu no canal e também aos inscritos antigos, que eu tenho certeza que indicaram para outras pessoas e ajudou esse número de inscritos a subir um pouquinho. Mas ainda preciso da ajuda de vocês. Então, pessoal, vamos continuar se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho para não perder as notificações. Até porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Me segue também lá nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Esse é mais um daqueles casos envoltos em uma grande teia de mentiras e muita, mas muita manipulação mesmo. Inclusive eu adoro esses casos porque eu acho que eles têm muitas camadas e faz a gente ficar aqui entretido querendo saber logo o desfecho dessa história toda. Geralmente as pessoas que têm esse comportamento enganador e inescrupuloso acabam prejudicando outras pessoas. E isso é muito triste quando uma pessoa fria, calculista e maldosa utiliza toda a sua energia negativa para enganar e prejudicar outras pessoas. Para início de conversa, a gente vai falar de uma mulher chamada Michelle. Michelle Williams nasceu e cresceu na cidade de Hurst, nos subúrbios de Dallas, no estado norte-americano do Texas. Desde muito nova, ela teve que lidar com a ausência da sua mãe, porque a mulher decidiu fazer as malas e partir para outro estado em busca de uma vida melhor. A Michelle tinha uma irmã mais nova chamada Laura e as duas meninas ficaram sob os cuidados do seu pai. E ele admitiu para familiares e amigos que não foi nada fácil criar duas filhas sozinho. Ele trabalhava como freelance para uma construtora como ajudante de serviços gerais e como estava sempre se sentindo sozinho e infeliz, ele acabou recorrendo ao álcool e a coisinhas erradas. O tempo foi passando e a situação foi só piorando. Ele então teve uma ideia para conseguir dinheiro fácil e rápido e começou a arrumar trabalho em fábricas. E aí ele se machucava de propósito para conseguir ali o dinheiro do seguro da empresa e inicialmente estava tudo indo muito bem, estava até dando certo esse plano. Mas a fraude também não durou muito tempo, porque com a ajuda das câmeras de segurança, o esquema foi descoberto e o pai da Michelle e da pequena Laura foi preso na mesma semana. A verdade é que a Michelle cresceu em um mundo de mentiras, enganos e muita manipulação desde a sua infância. Isso estava ali, impregnado no cerne daquela família. Embora dissesse que queria fugir daquilo tudo, quisesse ser uma garota verdadeira e honesta, não tinha muito a ser feito porque a Michelle já tinha mergulhado nesse universo e as mentiras já se tornaram parte da sua vida e ela simplesmente não sabia como viver de outra forma. A garota estava o tempo todo mentindo sobre tudo e sobre todos, e quando estava com cerca de 15 anos de idade, a jovem ficou muito bonita e atraente e fazia sucesso entre os garotos da escola. E na verdade, até mesmo com homens mais velhos, é claro. Foi então que ela se deu conta de que poderia utilizar todo o seu charme para seduzir e manipular as pessoas a fim de conseguir tudo o que queria. Dessa forma, a Michelle começou uma série de relacionamentos amorosos com diferentes homens de diferentes idades. E eles faziam tudo por ela, entregavam em suas mãos tudo o que ela pedia. E aos 17 anos de idade, a Michelle abandonou a escola e se casou pela primeira vez com um rapaz de 16 anos chamado Kenneth O'Brien, que vinha de uma família bem endinheirada. A Michelle anunciou ao namorado que estava esperando um bebê e rapidamente o Kenneth assumiu total responsabilidade por sua jovem esposa e também por seu futuro filho e acabou se alistando no exército. Ao contrário do que a Michelle pensava, o Kenneth não pediu ajuda dos seus familiares e nem mesmo aceitou as doações em dinheiro de seus pais. Ele assumiu de verdade a sua família
e disse que faria todo o possível para cuidar de todos ali sem a ajuda de ninguém. Como ele trabalhava para o exército norte-americano, o casal passou a ter que se mudar frequentemente e mais 2 filhos nasceram durante esse casamento. Estas mudanças constantes e a vida sem luxo que eles estavam vivendo não fazia parte dos planos da Michelle. Então, aos poucos, ela foi perdendo interesse naquele casamento. Tanto que 5 anos depois, ela pediu o divórcio, partiu e alegou que sofria violência do marido e que ele era infiel ao matrimônio. É óbvio que tudo isso era mentira e no fim das contas a Michelle voltou para Hearst, sua cidade natal, e assim que se encontrou com parentes e amigos, ela explicou que teve que partir porque era vítima de violência doméstica e até conseguiu comover a todos. Ela recebeu o apoio necessário para recomeçar a vida e reorganizar ali toda a sua rotina. Depois de um tempo, gente, ela se apaixonou por seu ex-colega de classe chamado Brandon Dixon. O jovem estava perdidamente apaixonado pela Michelle e aceitou acolher a mulher com seus 3 filhos. O casal apaixonado decidiu oficializar a união e foi em 1994 que a Michelle se casou com o Brandon. E como sempre acontece em casos dessa natureza, no início foi tudo mil maravilhas, foi um mar de rosas. O Brandon estava firme e dedicado no crescimento da sua empresa de TI e a Michelle arrumou um trabalho como assistente de um dentista. Mas uma vida familiar tranquila não era exatamente o que a jovem estava buscando. E logo aquele mar de rosas foi se tornando um mar de espinhos. Não demorou muito para ela começar a furtar objetos da clínica onde trabalhava e o Brandon rapidamente suspeitou de que algo estava muito errado, porque a sua esposa não ganhava um salário tão alto capaz de bancar os luxos que ela estava vivendo nas últimas semanas. Ele sabia que ela estava arrumando uma grana extra, mas não entendia exatamente o que ela estava aprontando, o que ela estava fazendo e de onde que vinha toda aquela grana, né? Foi quando a Michelle, pessoal, foi pega roubando e por muita sorte ela conseguiu evitar problemas maiores com a polícia, principalmente porque o dentista era um senhor muito simpático que se contentou apenas que ela pegasse suas coisas e não voltasse nunca mais na clínica, nem para ser uma cliente, ele não queria ver ela nem pintada de ouro. Mas como já é de se esperar, né, os problemas de confiança entre o Brandon e a sua esposa estavam apenas começando. E como estava desempregada e passando bastante tempo em casa sozinha, os boatos dos vizinhos chegaram ao ouvido do Brandon. Estava rolando uma fofoca ali na vizinhança de que quando ele saía para trabalhar, a Michelle, fazia festa com outros homens. E não eram um só não, tá? Eram vários. Em resposta a isso, o homem instalou um gravador na sala da sua casa e ao ouvir a fita, ele pôde perceber que vários homens visitavam sua casa ao longo do dia. O Brandon então fez sua própria investigação e descobriu que o motivo do divórcio no primeiro casamento da Michelle foram suas inúmeras infidelidades e não as agressões do marido como ela havia contado para todo mundo. O homem ficou furioso com essa descoberta e pediu o divórcio. E a Michelle, lógico, ficou uma fera. Ela não queria nem saber, ela achava um absurdo ele ter pedido o divórcio e na mente dela, somente ela poderia mandar alguém embora. Ela não aceitava essa rejeição, ela decidiu se vingar do Brandon e além de matar todos os seus peixinhos do aquário, ela ainda tirou covardemente a vida do seu cachorrinho, administrando medicamentos na alimentação do coitado do doguinho que não tinha nada a ver com a história. E foi com aquele escandaloso divórcio que o Brandon fez uma nova descoberta. O primeiro filho da Michelle era de um ex-colega de escola chamado John Paul Ray, e não do Kenneth com quem ela se casou com a justificativa de estar grávida. Como já sabemos, a família do Kenneth tinha mais recursos, então ela mentiu ao dizer que ele era o pai do seu bebê e seus interesses eram apenas financeiros, tá? Curiosamente, depois que finalmente saiu o divórcio do Brandon e da Michelle, ela se mudou para a casa do John Paul, que era o pai biológico do seu primeiro filho. E essa relação teve duração de quase 8 anos, tá? O relacionamento chegou ao fim
quando John começou a suspeitar que estava sendo traído. A verdade é que a Michelle passava o rodo mesmo, ficava com colegas de trabalho, levava outros homens para sua casa quando estava de folga do trabalho. No final das contas, o John fez as suas malas e saiu de casa deixando a Michelle e as crianças para trás. Bom, gente, mas por mais incrível que possa parecer, o destino sorriu para Michelle e finalmente trouxe a ela o homem dos sonhos. Seu próximo amor foi um homem chamado Greg Williams, que assim como ela teve também casamentos que não deram certo no passado, mas estava aberto a novas descobertas. O Greg, gente, estava assim em outro patamar. Ele era um homem rico, bem-sucedido, educado e muito generoso. Eles se envolveram e a Michelle foi, bem rápida, tá? Em 2006 ela engravidou e em 2007 eles tiveram uma filha que recebeu o nome de Micaela. A Michelle explicou que não queria viver daquela maneira e um ano depois eles se casaram. E a Michelle se mudou com todos os seus filhos para a casa grande e confortável do Greg. Era uma casa assim de altíssimo padrão, tá? A partir daquele momento, sua vida parecia um sonho americano, com dinheiro sobrando na conta bancária, filhos e amor em abundância. Um verdadeiro assim, conto de fadas, tá? O Greg acolheu amorosamente os filhos da Michelle, ele valorizava muito a família e tinha princípios fortes. E ele não vinha de família rica não, viu, gente? Ele tinha conquistado tudo por conta própria, trabalhando desde muito jovem. Mas apenas alguns dias após a mudança da Michelle, os vizinhos começaram a reclamar das festas que estavam acontecendo na casa. A verdade é que o Greg e a Michelle se conheceram em uma comunidade online de BDSM e começaram a dar festas adultas bastante movimentadas, digamos assim. Por fim, o Greg decidiu comprar uma nova casa em uma região mais isolada, uma casa com um bom jardim, uma boa distância até o vizinho mais próximo, para não atrapalhar ninguém. A propriedade estava avaliada em quase 5 milhões de dólares e a data da mudança já estava agendada, só que infelizmente, na véspera de assinar o contrato, aconteceu uma tragédia horrível. No dia 13 de outubro de 2011, às 4h40 da madrugada, uma ligação de emergência informou que um assaltante havia atacado o casal, ferindo a Michelle e atirando no Greg. A polícia chegou rapidamente e encontrou o tal cenário assim de caos total. Entretanto, algo parecia estar muito fora do lugar. A Michelle estava calma, tranquila e bem arrumada, apesar do horário e dos horrores que tinha acabado de vivenciar. Simplesmente não fazia nenhum sentido, porque assim, uma pessoa que tinha acabado de passar pelo que ela passou, estava ali tão alinhada, tão arrumada, tão calma, serena, sabe? Era uma situação assim de descontrole total, de caos, de morte, e ela estava lá como se nada tivesse acontecido, como se ela estivesse recepcionando as pessoas, sei lá, para um jantar. Inclusive, a sua história começou a desmoronar assim ao ser interrogada pela polícia. Uma coisa é você mentir para familiares, né, e colegas ali de escola, de trabalho. Outra coisa é mentir para investigadores profissionais da polícia. Os profissionais estão assim treinados a lidar com esse tipo de coisa e eles perceberam rapidamente que não havia nenhum sinal de arrombamento na casa da família e que os objetos de valor e dinheiro permaneceram intocados. As imagens das câmeras de segurança de um vizinho mostraram que apenas um carro entrou na comunidade nas horas antes do crime, sendo confirmado pela polícia que o carro pertencia a um entregador de jornal. Para confundir ali a investigação, a Michelle inventou uma versão do ataque. Ela se golpeou com uma chave de fenda e deixou a casa parecendo assim um local do crime. Ela bagunçou tudo, deixou tudo um caos. No entanto, os detetives notaram diversos detalhes que não se encaixavam de forma alguma. A Michelle Williams estava completamente vestida, com o cabelo ali penteado, a maquiagem ali bonita, retocada no rosto,
dando a impressão de que estava esperando alguém. Agora sim, como que a pessoa foi atacada e estava lá toda pomposa, alinhada, bonita, né? Não fazia sentido. Outro ponto é que a arma usada no crime foi encontrada na casa sem impressões digitais. E o detalhe final que provou a mentira da Michelle foram $20 mil em dinheiro que estavam na casa e simplesmente não foram roubados. A Michelle, pessoal, foi presa por perjúrio, mas logo foi libertada. 2 dias depois, a mulher aparentemente tinha se esquecido de tudo o que viveu, daquela suposta noite de horrores. Ela simplesmente acordou de bom humor, vestiu-se ali de maneira impecável, abusou da maquiagem, deu gorjeta para sua empregada e saiu para tomar um café em um famoso restaurante. Aquele café assim que ela merecia, sabe? Enquanto a polícia investigava todas as teorias em torno do estranho falecimento do Greg, eles estavam analisando inclusive a teoria de que ele tinha tirado sua própria vida. A documentação do primeiro interrogatório da Michelle chamou a atenção dos investigadores, isso porque naquela ocasião ela tinha dito que não se importava com o dinheiro, que estava triste pela morte do marido, disse que queria justiça e que não saberia como viver sem o Greg, que era o grande amor da sua vida. Mas, imediatamente após a morte do marido, a Michelle rapidamente começou a liquidar os ativos das empresas da família e gastar grandes quantidades de dinheiro. De repente, a Michelle se tornou uma grande empreendedora, cheia de negócios e investimentos financeiros. Seu marido tinha deixado contas bancárias com investimentos que ela nem sabia até então. E ela de repente se viu administrando uma bolada como nunca tinha visto antes em toda a sua vida. Após a venda de uma das lojas de frozen e iogurte do falecido marido na cidade de Keller, a Michelle cometeu um erro colossal. Ela tentou acionar o seguro de vida do Greg na esperança de conseguir resgatar a apólice no valor de pouco mais de $350 mil. No entanto, um detalhe ali crucial escapou dessa sua astúcia, né? A morte do Greg ainda estava sob investigação policial e, portanto, nenhum valor poderia ser resgatado do seguro de vida. Determinada a obter pelo menos uma quantia mínima, a Michelle se envolveu em uma nova teia de mentiras e fraudes financeiras e processuais. Ela utilizou até mesmo documentos fraudulentos para obter um empréstimo hipotecário e adquirir a casa dos sonhos que ela e o Greg estavam preparando. Com uma determinação fria e calculista, a Michelle tentou encobrir suas ações criminosas, mas como sempre acontece, a verdade prevaleceu. Ela foi presa e acusada de assassinato, manipulação de provas e falsas declarações à polícia. Alguns meses depois, ela foi transferida para a prisão domiciliar com supervisão eletrônica. E não desistiu dos seus planos de ficar rica, tá? Ela mudou o seu nome para Shelly e tentou recomeçar a vida como uma guru do mundo fitness, ao lado do seu novo namorado, um homem chamado Jim Wallace. Ela era muito boa no marketing, tá, gente? E vendia dietas milagrosas e rotinas de exercícios para serem feitas em casa. Como sabemos, ela era uma ótima mentirosa, então ela sabia convencer as pessoas. Enquanto o drama se desenrolava nos tribunais, a Michelle mostrava sua determinação ali e ousadia. Vestida sempre impecavelmente, ela encarava a justiça com um olhar desafiador, sem jamais se curvar a ninguém. Mas não teve jeito, tá? No final, a Michelle enfrentou as consequências das suas ações. Ela confessou ter limpado a arma e o corpo do Greg após efetuar o disparo que vitimou o marido, mas a falta de DNA dela na cena do crime levantou dúvidas sobre a acusação de homicídio em primeiro grau. Por isso, ela aceitou um acordo com a promotoria e foi sentenciada a 18 anos de prisão. No entanto, uma reviravolta inesperada aconteceu. A Michelle mudou a sua versão dos fatos e declarou sua total inocência em 2014. Com isso, o acordo foi cancelado e o julgamento foi marcado. Os promotores argumentaram que a Michelle planejou meticulosamente a morte do Greg para ficar com o dinheiro do seguro de vida. A defesa da Michelle, por outro lado, alegou que o Greg tirou a própria vida e que a Michelle apenas tentou
proteger a filha pequena do trauma de perder o pai. Com depoimentos de amigos e mensagens trocadas nas redes sociais, surgiram detalhes sobre os conflitos financeiros do casal, levando a debates sobre o verdadeiro motivo por trás daquela tragédia. A Ré demonstrou pouca emoção durante a maior parte do julgamento, mas não deixou de enxugar as lágrimas durante a apresentação de fotos do corpo do Greg Williams. O tribunal também ouviu o depoimento de Andrew O'Brien, o filho adulto da Michelle, que disse que a sua mãe pediu a ele para ajudar a incriminar a ex-esposa do Greg, uma mulher chamada Kate. Ela planejava culpar a Kate pela morte do Greg, usando como motivo diferenças não resolvidas sobre a guarda da filha deles. Mas esse plano foi um fiasco total desde o início. Isso porque nunca houve desacordo entre os ex-cônjuges sobre a guarda da filha e seria muito difícil provar o contrário. Perguntando sobre sua reação ao pedido incomum da sua mãe, o Andrew disse que ficou chocado com a tal proposta e pensou que ela estava tendo, um colapso mental. A Michelle confrontou seus filhos no julgamento quando testemunharam contra ela. Ela disse que eles queriam só o dinheiro para eles e por isso estavam tentando incriminar a própria mãe. A ex-mulher do Greg, a Kate, disse acreditar que o relacionamento da Michelle com o Jim Wallace começou quando o Greg ainda estava vivo, talvez sendo um motivo para esse crime. Se o Greg descobrisse que ela estava o traindo, ele teria deixado e ela não teria dinheiro nenhum. Então provavelmente ela queria viver com um novo namorado, mas com o dinheiro do antigo marido, e essa seria a motivação principal do crime. A Michelle, pessoal, utilizou todas as suas habilidades de atuação e seu charme natural durante todas as audiências que participou. Ela fez o maior teatro e até chorou, oscilando entre uma criminosa fria que já tinha confessado sua culpa anteriormente e uma esposa e mãe desequilibrada que agia por impulso e para proteger a sua família. Mas de qualquer forma, gente, a Michelle foi considerada culpada de todas as acusações contra ela e sentenciada a 60 anos de prisão. O juiz também determinou que ela teria que cumprir no mínimo 30 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. Atualmente ela permanece detida na prisão de Mountain View, em Gatesville, que fica no Texas. A Michelle Williams, gente, é uma criminosa e fraudadora que está cumprindo pena de prisão por todos os seus atos. Ela nunca demonstrou remorso por suas ações e ainda se recusa a assumir total responsabilidade por seu crime. E aí é um ponto, tá? Porque ela tinha conseguido um acordo de 18 anos e ela trocou isso simplesmente por uma condenação de 60 anos. Para uma mulher tão esperta como ela, eu acho que ela cometeu aí um grande equívoco, né? Porque o molho saiu mais caro do que o peixe. Mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui embaixo para mim o que vocês acharam desse caso. E muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.